certo? Porque ela acertou todas as questões, todas as 10 questões, são 10 questões facinhas. Antes de começar isso aqui, mais um recado. Semana que vem, antes do recado, uma pergunta. Que aula que vocês tiveram hoje? Alguém teve aula hoje? Sim. De quê? De nutrição humana 1 e anatomia. Que horas que foi isso? De 9 a meio-dia e depois de 2 às 4. E onde que foi a aula de 2 às 4? Na FR. Qual que é o medo? Certo. Bom, beleza, o recado. O recado é o seguinte: na terça e na quarta que vem não vou dar aula para vocês. Eu vou estar enrolado com uma coleta. Eu não vou estar na cidade, vou estar lá em Campinas fazendo outras coisas. A gente não vai ter aula na terça e na quarta. A gente vai ter que repor essas aulas de alguma forma, certo? A gente vai dialogar sobre isso. Mas isso não vai impactar em nada o conteúdo da disciplina. Podem ficar tranquilos. Só que vocês têm que saber que não vai ter aula para não vir na terça e quarta da semana que vem. Vocês vão estar entretidos com esse questionário aí que eu deixei para vocês. E espero que vocês estudem também. Essa primeira parte que a gente teve até ontem e hoje finalizando é uma parte de base muito interessante. Tem vários conceitos que outras disciplinas vão utilizar. Não sei se vocês vão fazer farmacologia ou imunologia ou várias outras disciplinas assim que estão relacionadas que vão utilizar esses conceitos, pelo menos o básico, e isso vai ajudar vocês. Beleza? Vamos dar uma corrigida aqui rapidex nessa lista. Primeira questão. Considere uma solução A com pH 4 e uma solução B com pH 6. Assinale apenas as verdadeiras. Uma errada, nula, uma certa nessa questão. Vamos ver aqui. As concentrações de OH- são iguais nas duas soluções? Não. Certo? De forma nenhuma não. Se o pH é diferente, o pOH também vai ser diferente. A concentração do íon hidrônio na solução A é 2 vezes maior que na solução B? Aqui o pH 4, pH 6. Tem 2 unidades de diferença de pH. Significa que é 2 vezes maior? Não. Por quê? Porque o pH é uma escala logarítmica, certo? Então não, está errado. A solução A possui maior capacidade tamponante que a solução B? Pode ser que sim, mas é impossível saber porque a gente não tem os valores de pKa, né? Se a gente tivesse os valores de pKa disso aí, de cada um dos componentes de cada solução, a gente poderia ter uma noção, mas com esses dados aqui não dá para saber. E finalmente, a concentração de íon hidrônio na solução A é 100 vezes maior que na solução B, verdadeiro, porque o pH é 2 unidades maior, como é uma escala logarítmica, então isso aí é verdadeiro. Vamos para a próxima. A próxima é muito fácil. É só para vocês relacionarem os aminoácidos, o nome dos aminoácidos com as características deles. Aí, por exemplo, aqui você já tem uma boa amostragem de aminoácidos diferentes e principalmente aqui você vai ter os aminoácidos que têm características que eu ressaltei em sala de aula, provavelmente. Por exemplo, a glicina é o menor aminoácido, possui apenas um átomo de hidrogênio como cadeia lateral. E isso vai conferir para ela características peculiares, como a maior liberdade conformacional, ou seja, ela tem uma maior tendência de adotar conformações diferentes. A gente viu a hélice do colágeno, a glicina lá naquela posição particular, que só cabe ela porque ela tem a cadeia lateral pequena e tal. Então ela é um aminoácido que apresenta características interessantes. Ela vai estar bastante presente em loops, certo? Por causa dessa flexibilidade dela. O triptofano é um aminoácido aromático que apresenta um átomo de nitrogênio na cadeia lateral. Verdadeiro. Apesar dele apresentar um átomo de nitrogênio na cadeia lateral, ele não é carregado. Ele não é carregado positivamente. Ao contrário de alguns outros que apresentam um átomo de nitrogênio na cadeia lateral. Também é um aminoácido que apresenta maior número de átomos em sua cadeia lateral. Sim. É o precursor de um neurotransmissor. Sim, ele é precursor de serotonina. Esse é o triptofano. A cisteína é um aminoácido com enxofre na cadeia lateral e ele é capaz de fazer aquelas ligações de sulfeto, certo? Na forma reduzida, a cadeia lateral vai ser CH3SH e na forma oxidada você vai ter a formação de uma cistina, que seria uma ligação de sulfeto. Então é isso aqui que eu estou falando aqui. Essa isoleucina é um aminoácido de cadeia ramificada e ele é
bastante apolar, né? Ele é relativamente lipofílico e não muito frequentemente encontrado na superfície da proteína, exposto ao solvente. Onde que ele vai estar se ele não está na superfície da proteína? Ele vai estar no núcleo hidrofóbico ou em alguma parte para dentro da proteína, certo? A prolina é o único aminoácido que apresenta a cadeia lateral diretamente ligada ao grupo amino, certo? E daí ela apresenta uma menor liberdade conformacional. Por quê? Porque a liberdade em torno do ângulo φ dela é meio comprometida. E finalmente, o ácido glutâmico é um aminoácido que tem um pKa da cadeia lateral entre 3,5 e 4,5, que indica claramente que ele é um ácido, certo? Tranquilo isso aqui, né? Só uma lista de aminoácidos, basicamente, com algumas propriedades e tal. Vamos ver que a fila anda. Beleza. No ponto de inflexão de uma curva de titulação, a forma ácida apresenta a mesma concentração que a base conjugada? Não. O valor de pH é igual ao valor de pKa? Também não. Isso aqui seria no ponto máximo de tamponamento, né? Essas duas aqui. A capacidade tamponante da solução é simultaneamente máxima para ácidos e bases? Também não. Ou, sim, todas estão corretas. E aí, quem é que está certo? Ela ou eu? Essa é você? É ela, claro. Tá tudo errado o que eu falei. Lógico. Vocês têm que discordar de mim. Sacou? Eu estou colocando aqui a resposta para vocês. Eu vou falando as coisas, vocês têm que conseguir. Hã? Pode. Então, a palma ácida apresenta a mesma concentração que a base conjugada, é certo? Porque é o ponto de inflexão, é o mesmo ponto de equivalência, né? Se você tiver só uma zona de tamponamento, isso aqui tudo vai estar certo, certo? Mas aí se tiver duas, tem um aminoácido, não. Aí depende de qual ponto de inflexão que você estiver falando. Mas o que acontece? Obviamente que eu sei que todas estão corretas. Só que eu quero que vocês conversem comigo. Não adianta eu ficar aqui só lendo isso, não. Eu simplesmente entrego uma cópia dessa resposta para vocês e vocês leem e problema de vocês. Mas não adianta, eu venho aqui, falo uma bobagem e vocês ficam calados. Aí forma ácida apresenta a mesma concentração que a base conjugada? Tá errado. Aí eu olho para vocês, todo mundo em silêncio. Aí eles não estão ouvindo nada que eu estou falando, né? Aí o valor de pH é igual ao valor de pKa, obviamente está errado. Aí eu olho para vocês, ninguém fala nada. Poxa, senão não adianta eu ficar monologando aqui. Vocês têm que se impor, vocês têm que... Explica só porque é 6, tá certo? Ou 6 não. 6? C. A C? É o seguinte, essa aqui é uma boa pergunta. Você, no ponto de inflexão exatamente, o pKa vai ser igual ao valor de pH, certo? Então vai estar lá. Aí você vai ter a mesma quantidade de zona de tamponamento em uma direção e na outra direção, certo? Se você tiver um pouquinho acima, com um pH um pouco mais básico, se você tiver com um pH um pouco mais básico, ela vai estar menos, ela vai tamponar menos soluções básicas e vai tamponar mais soluções ácidas, porque na medida que você for adicionando ácido, o pH vai voltar a passar de volta pelo ponto de inflexão, entendeu? Será que tem aqui um giz para a gente fazer isso aqui? Vai ter uma curva assim, certo? A gente está falando de alguma coisa assim, ó. Certo? Aqui seria o ponto do pKa. Certo? Se você estiver aqui no meio, a zona de tamponamento seria essa aqui. Se você estiver aqui no meio, a distância daqui até aqui e daqui até aqui é a mesma. Se você estiver um pouco mais básico, a distância daqui até aqui é menor do que daqui até aqui. Então, assim, daqui até aqui vai tamponar menos do que daqui até aqui, né? E só vai ficar, na medida que você vai... Eu não sei se vocês têm clara na cabeça como a curva de titulação funciona. Mas na medida que você adiciona base, que seria andar nesse sentido, nesse eixo, na medida que você adiciona base, o pH não está mudando. O pH é nesse eixo aqui.
Então, à medida que você adiciona base, o pH, você não está subindo e nem descendo na curva, porque está na zona de tamponamento, certo? Se você estiver aqui, você vai adicionar pouca base e já vai subir o pH. Entendeu a lógica? Sim? Não? Acha que sim? Então, por exemplo, se aqui o pKa aqui é 4, e eu tiver no pKa seja 4, esse ponto aqui seja 4, e eu tiver aqui no 3, e eu adicionar mais ácido, ela pode sair mais rapidamente nesse sentido, no sentido de a capacidade tamponante dela para ácido vai ser menor do que para base, porque para base eu vou ter que adicionar esse tanto de base aqui, para ácido eu vou ter que adicionar um tanto bem menor de ácido. Entendeu a lógica? Então, quanto mais próximo desse ponto aqui, maior vai ser a capacidade tamponante nos dois sentidos. Beleza. Opa, acho que eu chutei um celular aqui. Desculpa. Se for, por exemplo, a prova e uma pessoa responde o A, B ou C, ele está completamente errado. Não, aqui é só uma lista de exercícios, não se preocupe com isso. Na prova, você está falando assim, se alguém respondeu só A, só a B, só a C, não, sim. Assinale apenas a resposta correta. Se você assinalar, é para você assinalar a mais correta. Se tem mais de uma correta, você tem que assinalar aquela. Vamos aí, porque a fila anda. Olha aqui. Assinale a alternativa correta. A força ou energia de uma ligação de hidrogênio depende apenas do ângulo e da distância dos átomos envolvidos. Verdadeiro ou falso? Falso? Por quê? Depende do quê? Afinidade entre eles? Não. Depende de algumas outras coisas. Como aqui está falando apenas do ângulo e da distância dos átomos envolvidos. Depende do tipo do átomo também, né? Então, é uma das coisas que depende. Ligação de hidrogênio entre um oxigênio ligado a um hidrogênio e um nitrogênio como doador é diferente de um nitrogênio como doador e oxigênio como aceptor, enfim. Depende de outras características. Não apenas do ângulo e da distância. Certo? Vai depender da entropia também? Tipo, se é favorável ou não? Eu acho que não. Não, a não ser que você queira complicar muito o cenário. A princípio, não. Beleza. Porque a entropia é uma outra coisa. Quando a gente está analisando a força ou energia de uma ligação de hidrogênio, a gente está analisando puramente a parte entálpica. Certo? A entropia a gente deixa um pouco de lado. Beleza, ligações de Van der Waals são bem fracas, portanto não contribuem de forma significativa no nivelamento de proteínas. Errado. Todas as forças contribuem, mesmo que pouco, contribui. E pode fazer bastante diferença, inclusive. A água atua apenas como doadora de ligações de hidrogênio. Errado, a água possui 2 pares de elétrons livres. Né? A água apresenta 2 prótons também, então ela pode doar ligações de hidrogênio ou ela pode receber um hidrogênio, né, num par de elétrons dela. O par de elétrons dela vai funcionar como um aceptor de ligações de hidrogênio. Finalmente, o átomo de oxigênio, uma molécula de água, apresenta hibridação sp3. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele vai apresentar também geometria tetraédrica, como todas as coisas que apresentam hibridação sp3. Isso é fácil, difícil ou médio? Médio? X? Tá certo. Assinale a alternativa incorreta. Diálise é uma técnica que utiliza membranas semipermeáveis para modificar a concentração de componentes de uma solução que podem atravessar essa membrana. Verdadeiro. Ligações de hidrogênio podem acontecer entre átomos da mesma molécula. Ligação intramolecular. Verdadeiro. Onde que é o exemplo que vocês viram isso? Falem um exemplo onde existe ligação de hidrogênio intramolecular. Aê, proteína! Sim, a proteína não é grandona? Uma parte dela não faz ligação de hidrogênio com ela mesma? Numa hélice alfa, por exemplo, você não tem várias ligações de hidrogênio? A hélice alfa não é parte de uma única proteína? É, então a proteína é um bom exemplo. Existem outros exemplos, mas já fico feliz de ouvir a proteína.
Beleza, moléculas hidrofóbicas se agregam espontaneamente em água para fazerem ligações de hidrogênio entre si. Pô, tá parecendo tão verdadeiro, por que tá errado? Moléculas hidrofóbicas se agregam espontaneamente em água para fazerem ligações de hidrogênio entre si. Eu não conseguiria pensar em uma frase mais errada do que essa. Essa está totalmente errada. Usualmente as moléculas hidrofóbicas, como que vão fazer ligações de hidrogênio? Se para fazer ligações de hidrogênio, obrigatoriamente você tem que ter pelo menos oxigênio ou nitrogênio, átomos polares, né? Então elas não vão ser moléculas hidrofóbicas, a não ser que elas sejam moléculas grandes, tipo um lipídio, mas mesmo assim eles não se agregam para fazer ligações de hidrogênio entre si. Por que eles se agregam? Eles se agregam devido ao efeito hidrofóbico. Né? As moléculas de água, à medida que duas moléculas hidrofóbicas se aproximam, as moléculas de água que estão no meio, elas partem para um estado de maior entropia. E essa é a força que faz com que tudo seja favorável. Diga. Então, no efeito hidrofóbico, tudo vai se juntando, mas eles não vão fazer ligação entre si, eles só se juntam porque a água está saindo? Basicamente isso. Eles fazem ligações entre si, interações de Van der Waals. Interações bem fracas, mas elas contam menos, muito menos. Elas contam, mas contam menos. O principal é que está saindo água para um estado de maior entropia. Então, se a água forçasse aquilo ali se juntar, mas... Não força. Na verdade, a água está saindo. Então, entendeu? Ela está saindo, as coisas vão se aproximando. As coisas, na medida que as coisas podem interagir entre si, elas são apolares. Elas não estão fazendo ligação de hidrogênio. As águas que estão lá próximo delas, elas não podem fazer ligação de hidrogênio também. Quando as águas saem de lá, elas falam assim, vou sair de um lugar onde eu não posso fazer ligação de hidrogênio para ir para um lugar onde eu posso fazer mais ligação de hidrogênio e, além disso, vou estar com uma entropia maior. Então, tem cara de ser favorável do ponto de vista entálpico, porque vai fazer mais ligação de hidrogênio, e do ponto de vista entrópico, porque a água vai para um estado de maior desordem. Como se fosse um ímã, tá ali sem conseguir se ligar nada, e quando ele vê uma coisa, ele consegue ligar e sai. Tipo, a água que está dentro e isso. É como se fosse... Eu não vou dar um exemplo, porque os meus exemplos são classicamente feios, né? Mas eu pensei em um monte de bobagem. Vamos para o último aqui. Em um tampão simples, quando a concentração de um ácido e sua base conjugada são iguais, o pH é numericamente igual ao pKa do ácido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É uma consequência direta daquela equação de Henderson que a gente viu. 50% de um ácido fraco está em sua forma ionizada em uma solução de pH 6,32. O pKa desse ácido é maior que 6. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? É 6,32, né? O pKa é 6,32. Logo, 6,32 é maior que 6. Verdadeiro. Dois ácidos fracos, A e B, possuem valores de pKa 4 e 6, respectivamente. Assinale apenas as verdadeiras. Marcaram errada, anulam a certa. Vamos ver. Marcar as verdadeiras. B é a base conjugada de A. Dois ácidos fracos, B e A. Não. Tem valores de pKa diferentes, não faz sentido. A é poliprótico. Não dá para saber isso. Poliprótico seria um ácido que apresenta mais do que um valor de pKa. Não dá para saber isso. O ponto de equivalência de A é maior que o de B. Ponto de equivalência de A é maior do que de B. Então, eu acho que nesse caso aqui, o ponto de B vai ser maior, certo? Então está errado. O ácido A dissocia mais em água que o ácido B. Certo? Por quê? O pKa do A é menor, então ele é mais ácido. Se o pKa é menor, o pH em que a concentração de ácido e base conjugada é igual é menor. Então ele vai dissociar mais. Teoricamente, sim.
Então, quanto mais... O pKa é uma medida da acidez, né? Então, se você colocar esse cara em ácido, ele vai ser mais ácido. Com o valor de pKa menor sendo mais ácido, ele vai liberar mais hidrogênio em água. E para soluções de concentrações iguais, o ácido B terá um menor pH. Não, é o contrário. A gente acabou de falar de acordo com essa aqui. Todas essas questões que eu estou apresentando para vocês, nada delas vai cair na prova. Certo? Isso aqui tudo é para vocês tentarem aprender o mínimo desses conceitos. A gente teve pouco tempo de ver isso. Mas é interessante que vocês entendam o valor de pKa, conceitos. Isso ajuda vocês a entenderem a absorção de algumas coisas. Enfim. Vamos aqui. Você precisa preparar uma solução tampão com pH 4.2. Existe uma solução estoque contendo 10 milimolar de um ácido cujo pKa é 3.6. Quantos milimoles da base conjugada você terá que adicionar à referida solução estoque? Ainda expliquei aqui, ó, tem a equação de Henderson-Hasselbalch e você tem que substituir. Vocês conseguiram fazer isso? Não, tá aqui minha. Não? Ó, como que a gente vai fazer? Coloca o pH 4.2. Você vai substituir aqui, certo? O pKa 3,6. Você vai substituir aqui. Certo? E daí depois você vai simplesmente ter que encontrar esses valores aqui. Vai ser muito fácil. Ah, então já tenho de 10 milimolar de ácido. Certo? E daí pronto. No final tem que usar uma calculadora científica, porque vai dar uma raiz. Não, vai dar no final das contas um log e tal. Mas a lógica, eu quero que vocês tenham em mente. Para mim, se você tiver que saber alguma coisa dessa questão aqui, o que seria? Que existe essa equação. E que com essa equação, se você sabe o valor de pKa, pode ser de um aminoácido, pode ser de um fármaco, pode ser de um ácido graxo, pode ser do que for. Se você sabe o valor de pKa dele, você sabe o pH da solução onde ele se encontra, e você tem uma noção da concentração, você pode pelo menos tentar estimar a concentração da base ou do ácido. E mais interessante ainda é aquele que a gente usou para resolver um problema anterior. Quando a concentração da base e do ácido são iguais, esse termo aqui se torna zero e o pH se torna igual ao pKa. Então, se você pega um frasco de um ácido, por exemplo, ácido acético, e lê lá que o pKa dele é 4.7, por exemplo, se você preparar uma solução com pH 4.7, você vai ter a mesma concentração de base conjugada e de ácido. E, portanto, essa solução vai apresentar um poder tamponante bom. Certo? É isso que eu gostaria que vocês soubessem. E, finalmente, aqui, acho que tem mais uma. Glicina é um aminoácido que apresenta dois valores de pKa. 2,34 e 9,6. Um é para o grupo amino dela e o outro é para o grupo ácido dela, certo? Ela é um aminoácido, ela tem grupo amino e grupo ácido. Portanto, uma solução contendo 20 milimolar de glicina em pH 2.4 está próximo do primeiro pKa. De quem que é esse primeiro pKa? Do grupo amino ou do grupo ácido? Ácido, exatamente, que é um valor de pH menor, está relacionado com ácido, né? Coisas que tiverem valor de pKa menor que 7 vão ser ligeiramente ácidas, ou muito ácidas, se for muito menor. E coisas que tiverem acima de 7 vão ser ligeiramente básicas. Então, aqui, quando a gente pergunta, ela nesse pH apresentará uma boa capacidade tamponante devido ao grupo amino? Não, devido ao grupo ácido. Certo? Então, é só para vocês tentarem entender um pouco esses conceitos. Eles vão ser importantes para vocês, eventualmente. Na aula de Biobex, a gente vai fazer curva de titulação ou algo parecido. Aí vocês vão ter uma noção melhor. Mas vamos aqui para uma coisa bem mais complicada. Essa aula aqui é mais complicada do que cada aula vai se tornando mais complexa, né? Na próxima semana, aliás, amanhã... Não.
Eu acho que assim, essa aula chega no nível de complexidade para vocês, porque tem algumas contas, algumas fórmulas, alguns cálculos assim, que chega no nível de vocês ficarem mais assustados com ela. Mas não tem nada demais. Novamente, eu quero só que vocês tenham em mente os conceitos principais, certo? A gente vai falar sobre enzimas e inibidores, continuando a aula passada, continuando aqueles conceitos que conversamos sobre Michaelis e Menten, a equação que eles deduziram, o gráfico que eles propuseram, a forma com que eles realizaram as medidas. E daí a gente vai conseguir caracterizar inibidores. Só que antes de fazer isso, não funciona, se não ligar. Antes de fazer isso, vamos dar uma olhada em algumas coisas relacionadas com o gráfico de Michaelis-Menten em si. Então a gente vai falar sobre esses inibidores e sobre a cinética de inibição. Só que antes eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui. Alguns casos limite que vão dar para vocês uma boa ideia de como que a regulação enzimática vai ser feita no futuro. Então aqui é uma curva de Michaelis-Menten normal, certo? E a pergunta que eu coloco para vocês é a seguinte. Nessa parte da curva aqui, é isso que eu estou falando, em uma baixa concentração do substrato. Notem que no eixo X você tem a concentração do substrato e no eixo Y você tem a velocidade máxima da reação, certo? Então, se você tem pouco substrato, você vai ter pouca velocidade. Na medida que você vai aumentando a concentração de substrato, a velocidade vai aumentando, beleza? Chega uma hora lá que já está quase próximo da velocidade máxima em altas concentrações de substrato. Beleza, até aí a gente viu na aula passada tranquilo. Mas vamos supor que a gente imaginasse o que vai acontecer aqui quando a gente tiver uma concentração bem baixa do substrato, certo? O que a gente vai fazer? A gente está falando dessa região aqui. Quando eu tenho uma concentração bem baixinha de substrato nessa região, o que acontece? Supondo que eu esteja aqui no meio dessa região e eu aumentar um pouquinho a concentração de substrato, a velocidade vai aumentar muito. Eu ando um pouquinho nesse sentido, eu ando um pouquinho para cá e a velocidade já aumentou bastante. Então, nessa região, é o que a gente chama de região de primeira ordem. Essa região, se você variar um pouco a concentração do substrato, por exemplo, a concentração do substrato está 2 e a velocidade está 4. Se você aumentar a concentração de substrato para 4, a velocidade vai para 8. Basicamente tem uma relação linear, certo? Entre a velocidade e a concentração de substrato. Nessa região aqui. Nessa região, você aumentar um pouco a concentração de substrato, você vai estar influenciando diretamente a velocidade da reação. Então, se você tiver uma enzima lá em solução, na sua célula, e o corpo precisar de mais produto, a única coisa que ele tem que fazer é liberar mais substrato, se a gente estiver nessa faixa aqui, certo? Então essa faixa é chamada faixa onde a curva vai se comportar como sendo uma reação de primeira ordem. Então nessa faixa, essa faixa ela é abaixo do valor de Km. Então quando a concentração do substrato estiver bem abaixo do valor de Km, um pequeno aumento na concentração do substrato vai causar um aumento proporcional na velocidade máxima da reação. Faz sentido, não faz? Faz. E o que a gente tem aqui desse outro lado? A gente tem um outro exemplo diferente. A gente tem essa região que a gente chama região de ordem zero. O que vai acontecer? Quando a concentração do substrato já for muito alta. Por exemplo, eu tenho uma enzima lá, o Km dela é 1 e eu estou com a concentração de 1000. Aí se eu aumentar para, sei lá, 2000, a concentração de 1000, a velocidade já está bem próxima da velocidade máxima. Se eu aumentar para 2000, não vai adiantar tanto. É como se você tivesse num carro a 200 por hora e aumentasse para 205. É um aumento, mas não é um aumento tão absurdo, certo? Nessa região aqui, é como se você tivesse a 10 por hora e aumentasse para 20. Você dobrou a velocidade. Nesse caso aqui, como você já está em altíssimas concentrações de substrato, quando você adiciona mais substrato, o efeito na velocidade é baixo, certo? Na velocidade máxima da reação. Então, com valores
de concentração de substrato muito acima do valor de km, você não vai ter um aumento proporcional na velocidade máxima quando você aumentar a concentração de substrato. Faz sentido isso? Então, se você tem uma enzima, supondo que eu falo para você, ó, a concentração de glicose na célula é aqui. É nesse ponto aqui, essa aqui é a concentração de glicose. A gente tem uma enzima que tem um valor de km aqui. Eu preciso que essa enzima trabalhe mais rápido. Como que eu faço? Adianta aumentar a concentração de substrato? Não adianta, porque ela já está numa velocidade muito alta. Se você aumentar a concentração de substrato, vai aumentar pouco. Se eu falasse assim, não, a gente tem uma enzima que o km está aqui, e a gente tem uma concentração de substrato dela é muito baixa, tem pouco substrato. Adianta aumentar a concentração de substrato se você quiser uma maior taxa dessa enzima? Aí vai adiantar, né? Você vai aumentar um pouquinho, você vai ter uma resposta. Então, é interessante ter esses casos em mente, porque, eventualmente, a gente vai chegar em um momento do curso que a gente vai conversar sobre várias enzimas e falar sobre os valores de km dela. E a gente vai falar os valores de km dela, e, em paralelo, vai falar quais são as concentrações do substrato dela na célula. E daí você vai falar, pô, essa enzima aqui tem o valor de km próximo do valor da concentração de substrato real na célula. Então, se você aumentar um pouco a concentração de substrato, você pode aumentar a velocidade. Ou então, não, essa enzima tem uma concentração de substrato na célula muito alta, e o km dela é muito baixo. Então, ela já vai estar atuando como se ela estivesse na velocidade total, né? Na velocidade bem rápida dela, próximo dessa velocidade máxima. Então, esses dois slides são para deixar claro para vocês esses casos peculiares. Eles são interessantes de você ter em mente quando vocês virem os valores de concentração de substrato e de km, certo? Então, eles estão relacionando na mente de vocês concentrações de substrato ao valor de km. Beleza. Aí aqui tem um exemplo de problema que eu não vou cobrar na prova também, só para ilustrar para vocês como que poderia ser um problema relacionado à cinética enzimática. Basicamente, é uma questão de substituir as coisas na fórmula. Você vai ter esse tipo de reação aqui, uma enzima vai catalisar essa reação. Eu estou colocando aqui que o valor de CACAT, vocês lembram do CACAT? CACAT é quando você tiver uma reação do tipo substrato igual a produto. Na verdade, o Michaelis-Menten, eles olham diferente para isso aqui, né? Eles veem da seguinte forma: substrato mais enzima, forma o complexo enzima-substrato, e daí você tem a formação de produto e liberação de enzima, certo? Então, supondo que o valor de CACAT seja 600, e daí a gente sabe a concentração da enzima, que estamos fazendo um ensaio, sabemos a concentração da enzima. Sabemos a concentração do substrato, certo? E a gente mede a velocidade inicial. Qual o valor de km? Aí você substitui, certo? Substitui aqui nessa fórmula, e depois você substitui aqui, e você vai ter a velocidade, a resposta, né? Que seria, no caso, 10 micromolar. Eu não vou cobrar contas desse jeito em prova, porque eu acho que não compensa vocês ficarem praticando fazer essas fórmulas. Eu acho que no curso de nutrição vocês não vão utilizar isso. Só se alguém for fazer pós-graduação, alguma coisa do gênero. Mas é interessante que vocês tenham a noção, da mesma forma que eu fiz com a equação de Henderson, que você pode usar essas equações para descrever sistemas reais, certo? No laboratório. Então você pode medir esses valores, e alguns deles você define, você que estiver fazendo o experimento. Eu vou fazer um experimento de cinética enzimática. Aí a primeira pergunta que eu sempre faço: qual que é a concentração de enzima que você vai usar? Aí eu já estou esperando que o cara vai falar uma concentração bem baixa. Que Michaelis-Menten falaram que, né, a concentração de substrato tem que ser muito maior que a concentração de enzima. Por exemplo, nesse caso aqui, a concentração de enzima é 20 nanomolar. Ele usou 40 micromolar. 40 micromolar é 2.000 vezes mais do que 20 nanomolar. Então esse aqui é um exemplo, certo? Para vocês saberem que tem como vocês fazerem contas e relacionarem dados experimentais e conseguir obter novos parâmetros. No caso aqui, o valor de km. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí agora a gente vai falar dos inibidores propriamente ditos. O que eles são?
que são os inibidores? São moléculas, certo? Eles vão interagir com as enzimas. Para os inibidores interagirem com as enzimas, então, tem que acontecer que tipo de interação? Ligações de hidrogênio, interações de Van der Waals. O inibidor vai estar em solução, a enzima também. Eles vão estar solvatados, cercados de moléculas de água por todos os lados. Eles têm que se aproximar. Essas moléculas de água vão sair. Então, o efeito hidrofóbico também vai ter um papel. Enfim, o inibidor é uma molécula que vai interagir com a enzima com afinidade e especificidade. Ele tem algumas características, às vezes, parecidas com o substrato. O inibidor que eu já comentei em sala de aula, por exemplo, o Viagra, ou vários fármacos. Fármacos, eles são inibidores. Usualmente, eles são inibidores competitivos, certo? Mas antes de dividir assim, a gente divide de outra forma. Primeiro, a gente fala desses inibidores irreversíveis. Eles são moléculas que realmente têm uma afinidade pela enzima e uma certa seletividade. Eles interagem, só que depois que interagiram, de forma orientada e tudo mais, eles formam uma ligação covalente com a molécula de proteína. E daí, se formou uma ligação covalente com a molécula de proteína, modificou a molécula permanentemente. Modificando a molécula permanentemente, o que acontece? A molécula perde a atividade. Então, esses inibidores reversíveis e irreversíveis aqui, eles vão se ligar à enzima e vão inativar ela permanentemente. Vão destruir a enzima, em outras palavras. A enzima tem um sítio ativo, aí tem um inibidor irreversível. Ele vai, se liga no sítio ativo e se liga covalentemente lá. Ele não vai se desligar mais, vai ficar ocupando o sítio e vai impedir que a reação aconteça. Os inibidores não estão relacionados com o alosterismo? Alguns sim. Alguns tipos de inibidores sim. A gente vai estudar alguns tipos dele. Esses irreversíveis não. Esses primeiros aqui. Então eles são moléculas que se ligam na proteína covalentemente, destruindo ela. Certo? Destruindo assim, desenovela ela? Não desenovela ela necessariamente. Mas eles estão ligados lá no sítio ativo, acabando com a função dele. É a mesma coisa que você pegar uma chave daquela de você desparafusar porca, certo? E você pegar uma porca, encaixar lá e soldar ela lá. Pronto, a chave está inutilizada. Porque tem uma coisa ligada fortemente lá no lugar que é o lugar que vai ser utilizado. Então não vai funcionar. Tem outro tipo de inibidor que são esses inibidores reversíveis. Eles são mais parecidos com... tem cara de substrato. Eles se ligam no sítio e eventualmente se desligam. Eles têm uma taxa de associação, se ligam lá e eventualmente eles se desligam. Então, enquanto eles estão ligados, a propriedade da enzima é modificada. Quando eles se desligam, o substrato pode se ligar, a catálise pode proceder. Beleza? Os fármacos são desse jeito. Usualmente inibidores reversíveis. Tem fármaco que é inibidor irreversível também. Eu vou dar exemplo aqui. Mas principalmente eles são inibidores reversíveis. Porque é melhor você trabalhar com eles, né? Você pode reverter a situação, por exemplo, no caso de envenenamento, e você tem mais controle. Frequentemente sim. Geralmente, coisas irreversíveis são o quê? Toxinas de bactérias. Você vai comer uma comida estragada e tal, você está comendo ali alguma coisa que provavelmente vai ser um inibidor ou alguma coisa que vai se ligar e vai ficar ligado permanentemente, você vai se envenenar, não vai ter antídoto para aquilo. Entendeu? Você vai ter que esperar o seu sistema se livrar daquelas moléculas, porque elas, ou então tipo gás laranja, arma química, a parada liga e fica ligada, destrói. Entendeu? Esse tipo de coisa são compostos extremamente reativos, né, para poderem ligar covalentemente e pronto, acabou. Tem outros exemplos, eu vou dar para vocês, coisas menos agressivas. E finalmente, dentro dos inibidores reversíveis, que vai ser o nosso principal foco, existem vários tipos desses inibidores reversíveis. Competitivos. As características principais de cada um deles eu estou listando. Competitivos, eles vão se ligar no mesmo sítio que o substrato. Então, por isso que é competitivo, ele vai estar competindo com o substrato, certo? Vão ter os não competitivos que se ligam no sítio que não é o do substrato. Então, esse aqui vai cair na pergunta que você tinha feito de se era inibidor por alosterismo, vai ser esse caso aqui. Não competitivo, por quê?
ele vai se ligar em um sítio que não é o do substrato e vai modificar as características da enzima, então ele tem que estar fazendo alguma coisa relacionada com alosterismo aí, né? Está se ligando num sítio diferente e modificando as propriedades em outro sítio. Incompetitivos e mistos. A gente vai ver todos esses. E aí a gente vai usar essas equações que a gente viu na aula passada de Lineweaver-Burke e vai analisar o gráfico de Lineweaver-Burke, que nada mais é do que um gráfico de Michaelis-Menten visto de uma forma diferente. É o duplo recíproco da equação de Michaelis-Menten. E daí a gente vai ver que nessa reta do gráfico de Lineweaver-Burke, a presença do inibidor vai causar uma modificação no gráfico e a gente vai entender essa modificação e conseguir definir o mecanismo de inibição daquele inibidor, daquela pequena molécula. Certo? Primeiro caso, o caso de inibidor reversível é o inibidor competitivo. É o caso mais fácil. A enzima liga com o substrato, formando o complexo enzima-substrato, que dá origem ao produto mais enzima. Se você tem um inibidor competitivo, ele vai competir com o substrato. Então a enzima tem duas opções. Ou ela liga no substrato, ou ela liga no inibidor competitivo. Então ela vai estar nesse estado aqui, livre, e ela tanto pode ligar no substrato, quanto pode ligar no inibidor competitivo. Faz sentido? O inibidor vai se ligar no mesmo sítio, o inibidor competitivo. Ele está competindo com o substrato pelo sítio. Antes de complicar, eu vou falar algumas coisas básicas. Como eles se ligam no mesmo sítio? Se eu aumentar a concentração de substrato, eu desloco o inibidor, certo? Ele vai ter muito mais para competir, certo? Então, por exemplo, eu ia dar um exemplo ruim de novo. Não vou dar esse exemplo, mas supondo que você tem uma molécula de enzima e você inibiu ela. Do chão não passa. Mas bem que adiantou uns slides. Se você tem uma molécula de enzima e você tem um inibidor competitivo, por exemplo, supondo que eu tomei o remédio errado. Aí eu inibi competitivamente determinadas enzimas minhas. Aí eu tomei o remédio errado, tô mal. Como é que eu faço para ter um antídoto para esse remédio? Se ele for um inibidor competitivo, eu posso, por exemplo, tomar altas doses do substrato. O substrato vai competir com o inibidor e vai deslocar o inibidor, certo? É lógico que é um exemplo meio viajante, mas porque, depende desses valores de K aqui e tal. Mas a lógica é essa. Com certeza vai existir uma concentração do substrato que você vai conseguir deslocar o inibidor do sítio. Por quê? Porque eles estão competindo pelo mesmo sítio. Como que ficaria o gráfico de... Nesse caso aqui, como que ficaria o gráfico de Michaelis-Menten? O gráfico seria esse aqui sem inibição. O valor de Km seria esse aqui. Com uma concentração do inibidor um pouco maior, o gráfico ficaria dessa forma. Então você já tem uma dificuldade para atingir a velocidade máxima, certo? Com a concentração de inibidor um pouco maior ainda, você já tem isso aqui, essa outra forma, essa outra curva. Então você vê que a velocidade máxima ela é reduzida, né? Para cada uma dessas curvas aqui, aparentemente, até onde a gente está vendo no gráfico aqui, se você tiver uma concentração de inibidor, quer dizer, de substrato, aqui, sem inibidor, vai ser bem maior a velocidade, com um pouquinho de inibidor vai ser bem menor, e com mais inibidor ainda vai ser menor ainda, certo? Como que isso vai variar o gráfico de Lineweaver-Burke? Dessa forma. Esse aqui é o gráfico. Só estou apresentando o gráfico, não estou mostrando ainda com o inibidor. O gráfico de Lineweaver-Burke, para a gente relembrar, ele vai ter um intercepto aqui no eixo Y, que vai ser igual a 1 sobre a velocidade máxima, e um intercepto no eixo X, que vai ser igual a menos 1 sobre o Km, certo? E nossos pontos vão estar coletados nessa parte aqui, a inclinação dessa curva vai nos dar o valor de Km dividido por velocidade máxima. Legal. O que acontece se a gente coloca um inibidor competitivo nesse gráfico? Acontece isso aqui, ó. Sem inibidor ele tem essa reta. Com o inibidor, você tem uma variação em função desse ponto aqui. Esse ponto aqui continua sendo constante e a curva vai mudando de inclinação. Por que acontece isso?
O valor de que está mudando aqui? O valor aqui é 1 sobre km, então aparentemente o valor de km está mudando, né? E o valor da velocidade máxima não está mudando. Nas 3 curvas, 1 sobre a velocidade máxima continua sendo o mesmo ponto. Por que isso? Por causa daquilo que eu tinha falado antes. Por causa disso aqui, ó. Vai ter uma concentração do inibidor, quer dizer, do substrato que eu vou usar, que vai atingir a velocidade máxima. Nem que seja uma concentração infinita, uma concentração muito alta. Você vai conseguir ter uma concentração tão alta do substrato que você vai deslocar todo o inibidor. Então você vai conseguir, teoricamente, chegar nessa velocidade máxima. Aqui nesse gráfico ele é ilusório, ele está enganando a gente. Por quê? Porque parece que a velocidade máxima aqui é menor. Mas essa aqui não é a velocidade máxima. Essa aqui é a velocidade aqui para concentração de inibidor igual, para concentração de substrato igual a essa aqui. Se a gente aumentar muito a concentração de substrato, se esse gráfico a gente expandisse ele até lá na frente, vocês iam ver que essa curva roxa aqui chegaria próximo dessa aqui, que é a linha da velocidade máxima. Só que você tem que aumentar muito a concentração de substrato. E por isso, a gente tem esse ponto aqui. Então, o que vai acontecer no gráfico de Lineweaver-Burke? É a mesma coisa, para inibidor competitivo ainda. Você não vai ter uma alteração no valor de velocidade máxima, então o ponto que ele cruza o eixo Y vai ser o mesmo, e você vai ter um aumento no valor de km. Certo? O que significa um aumento no valor de km? O km ele é uma constante que fala para a gente sobre a afinidade, a afinidade não em termos termodinâmicos, mas uma afinidade no sentido de quão bem que o substrato liga na enzima, certo? O km fala assim, se eu falar para você, o número de km é baixo, tipo o número km 1 micromolar, significa que a enzima tem uma afinidade grande pelo substrato. O valor de 10 micromolar, não, a afinidade pelo substrato é um pouco menor. Quanto maior o valor de km, certo? Menor vai ser essa afinidade. Então, quando eu falo que o valor de km aumenta na presença de um inibidor, o que eu estou falando para você? Claro, tem o inibidor ligado lá, quando o inibidor está ligado na enzima, o substrato não consegue ligar. Aparentemente, não parece que a afinidade é baixa, porque ele não pode ligar porque já tem o inibidor ligado. Faz sentido isso? Sim, não? Médio? Quem sabe? Então o valor de km vai aumentar porque aparentemente o que o inibidor faz é se ligar ao mesmo sítio que o substrato, e isso faz com que aparentemente a afinidade da enzima pelo substrato esteja reduzida, porque aquele sítio já está ocupado pelo inibidor. Fale. É porque no outro gráfico o km era dado certinho no gráfico. Que outro? Porque o valor do km é metade da velocidade máxima, né? É, a velocidade máxima é essa. O km, metade da velocidade máxima vai ser aqui. Então esse vai ser o km para essa curva aqui. Eu acho que sem inibidor. É, sem inibidor. Porque se fosse com inibidor, o outro gráfico não ia ter lógica. Sim. Mas aqui quando você vai adicionando inibidor, você vai ter nessas outras curvas. Então assim, o que eu quero que vocês saibam? Que o inibidor competitivo, ele vai se ligar no mesmo sítio do substrato. Isso é obrigatório, vocês têm que saber isso. Então, o inibidor competitivo, ele liga no mesmo sítio do substrato. Então, se eu falar para vocês assim, o Viagra é um inibidor competitivo. Aí vocês vão falar assim, ele se liga, então, no mesmo sítio que o substrato. Ele está se ligando no mesmo sítio, ele está ocupando o sítio. A enzima, enquanto ele estiver lá, a enzima não pode catalisar a reação, certo? E existe uma concentração do substrato que vai deslocar esse inibidor. Ou seja, se você usar uma concentração... Substrato que vai deslocar o inibidor? Existe uma concentração. Se você tem, por exemplo, uma solução com enzima e você coloca um pouco do inibidor lá, se você adicionar muito substrato, você vai ter que na maior parte do tempo o que vai estar ligado na enzima vai ser substrato e não inibidor. Por quê? Porque tem muito mais substrato que inibidor para ligar. Se tiver pouco substrato, aí depende de quanto de inibidor que você colocou. Mas o que eu quero falar é que existe uma concentração do substrato, isso aqui seria o sinal de concentração do substrato, que desloca o inibidor, que tira o inibidor do sítio ativo. Por
que isso é um equilíbrio. O inibidor está o tempo inteiro se desligando e ligando na enzima. E substratos também estão ligando e desligando na enzima, certo? O substrato se liga, vira produto, sai, aí pode ligar um substrato ou uma molécula do inibidor. O inibidor que liga não é covalente, ele vai desligar eventualmente, certo? Então, existe essa concentração aqui. Beleza? Essas influências no valor da velocidade máxima, que não muda, eu gostaria que vocês soubessem, mas mais uma questão intuitiva, não de decorar isso. De vocês conseguirem olhar e falar assim, cara, a velocidade máxima não vai mudar. Por quê? Porque eu posso adicionar muito substrato e aí eu atinjo a velocidade máxima. O KM vai aumentar. Por quê? Porque o inibidor está ligado no sítio ativo lá e vai estar aparentemente reduzindo essa afinidade que a constante de Michaelis está aferindo. Aqui a gente tem alguns exemplos de inibidores competitivos, certo? Aqui, para uma enzima chamada HIV protease, certo? É uma protease do HIV, ela cliva essa ligação aqui. É uma ligação peptídica. Nesse peptídeo aqui, esse é o substrato natural dela. Aí você tem esse fármaco aqui. Olhe como ele é parecido com o substrato. O substrato tem esse anel, o fármaco também tem. O substrato aqui tem tipo uma ligação de hidrogênio, aqui, quer dizer, uma ligação peptídica aqui também tem, certo? A única diferença é que aqui você tem um oxigênio, uma carbonila. Aqui você tem uma hidroxila. Isso faz com que a hibridação desse carbono seja diferente. Enfim, os inibidores competitivos, eles em geral são parecidos com o substrato, certo? Esse aqui é um outro inibidor. Olha os valores da constante de inibição deles aqui. Esse aqui tem uma afinidade maior, certo? Então, são fármacos que são utilizados no tratamento de HIV e a enzima, o substrato da enzima seria uma molécula parecida com essa. O inibidor se liga, ele é um inibidor muito parecido, se liga no mesmo sítio e propicia a inibição. Quer ver uma coisa? Tá vendo que tem uma fenilalanina ali, né? É aquele anel aromático que eu comentei. Eu tenho aqui, eu acho... Não é a estrutura desse inibidor, mas é a estrutura de um outro inibidor que também apresenta uma fenilalanina, essa aqui. Só que esse inibidor aqui é um inibidor... realmente um inibidor proteico, né? E essa aqui seria a enzima que ele está inibindo. Então ele vai estar posicionando essa fenilalanina dentro do sítio ativo desse inibidor. Como que isso vai ficar? Deixa eu tentar fazer uma coisa legal aqui. Ops. Não sei se vai funfar. Olha lá. Olha a cavidade aqui. Onde que ele coloca essa fenilalanina. Então a fenilalanina está bem enterrada, né? Então em solução faz sentido que essa fenilalanina, que é uma molécula, que é uma parte da molécula extremamente apolar, ela se enfie dentro de um buraco, que é o que acontece. Isso deve aumentar a afinidade desse inibidor. E é mais ou menos a mesma coisa. Essa enzima também é uma protease, igual a protease do HIV, certo? E o que você vai ter é que ela vai entrar ali e vai inibir a enzima. Então, esses aqui são exemplos de inibidores para a protease do HIV. A protease do HIV vai cortar uma ligação peptídica. Esse cara aqui, ele tem uma ligação que parece uma ligação peptídica, mas não é, porque a ligação peptídica tem uma carbonila que você tem hidroxila. Quando isso aí entrar no sítio ativo, vai ficar encalhado lá. Ele não vai conseguir quebrar essa ligação, a protease não vai conseguir quebrar a ligação, e essa molécula de saquinavir vai ficar presa no sítio ativo, inibindo essa protease. Isso é um exemplo de inibidor competitivo, certo? Vai se ligar no sítio ativo e ficar ligado lá. Eu nem vou te mostrar isso aqui para vocês. Vou mostrar direto esse aqui. Inibidor incompetitivo.
Inibidor incompetitivo é o seguinte. Você vai ter esse esqueminha aqui, é muito fácil. A única característica que vocês têm que saber deles é que eles não se ligam na enzima livre. Se liga apenas no complexo enzima-substrato. Então, primeiro o substrato tem que ligar na enzima, certo? Então, tem a enzima lá em solução, aí o substrato liga. Aí, antes que aconteça a formação do produto, esse inibidor se liga. Inibidor incompetitivo se liga no complexo enzima-substrato e esse complexo fica inativo enquanto ele estiver ligado lá, certo? Então, as características dele, do ponto de vista da cinética de Klein-Weber-Burke, é bem diferente dos inibidores competitivos. Olha o que ele faz. Ele desloca, certo? O gráfico. Então, você vai ter uma curva sem inibidor, que vai ser praticamente essa aqui. Na medida que você vai adicionando a quantidade de inibidor, a curva vai se deslocando para cima. Esse seria o inibidor incompetitivo, certo? Além do inibidor incompetitivo, que vai causar esse deslocamento no gráfico de Klein-Weber-Burke, você vai ter uma inibição mista, que é um inibidor que pode ligar tanto na enzima quanto no complexo enzima-substrato. Beleza? E quando você tem isso, fica bem complicado de você analisar o gráfico de Klein-Weber-Burke. Você vai ter uma mistura de deslocamento, tanto em um sentido quanto no outro. E no final das contas você vai ter que vai estar variando tanto os valores de Km quanto os valores de velocidade máxima. Certo? Desses todos, o mais importante de longe é o inibidor competitivo. Então eu quero que vocês se foquem mais no inibidor competitivo. Mas é interessante, estou apresentando para vocês, existem outros tipos de inibição. A inibição incompetitiva é interessante também, mas a maior parte dos fármacos são inibidores competitivos. Beleza? E aqueles que eu não mostrei, que eu resolvi passar lotado, que são os inibidores não competitivos, eles vão se ligar em um outro sítio e vão modificar a enzima alostericamente. Provavelmente esses inibidores mistos também. Então, o inibidor misto é mais complicado, né? Dá para ficar dando um curso inteiro só sobre esses inibidores. Aqui temos os efeitos desses inibidores nos valores aparentes de velocidade máxima e Km. Então, o mais importante é o competitivo aqui, que vocês vão ver que a velocidade máxima não vai variar e o Km vai variar, o Km vai aumentar. Um Km aumentar significa que aparentemente, o que a gente está vendo aparentemente é que a enzima perdeu um pouco de afinidade pelo substrato. O valor de Km está maior. Você precisa de uma maior concentração do substrato para atingir a metade da velocidade máxima, na presença desse inibidor. Então esses são os principais inibidores. Além desses, tem um inibidor que eu não comentei com vocês, que é o inibidor irreversível. Eu comentei mas não falei da cinética. Enfim, não tem como comentar a cinética dele. Por quê? Se você tem uma solução com enzima e você coloca o substrato e você coloca inibidor irreversível, se você colocar a mesma concentração de inibidor irreversível que a concentração de enzima, ele vai se ligar lá todo, permanentemente, e vai acabar com a atividade enzimática. Então, os inibidores irreversíveis, eles se ligam covalentemente, e daí, uma vez que eles se ligaram covalentemente, eles inativam a enzima, certo? Então aqui está falando que são clinicamente muito efetivos? São. Que molécula é essa? Alguém faz ideia? Quem chutaria que molécula é essa? É uma molécula que eu acho que vários de vocês já tomaram. Eu já tomei muito. Hã? Penicilina. Exatamente. Esse aqui é um tipo de penicilina. Esse aqui é um anel beta-lactâmico, certo? E o que acontece é que quando você toma penicilina, ela vai se ligar covalentemente no alvo, que vai ser uma proteína da bactéria, e vai acontecer isso aqui. Esse slide, me desculpem pela qualidade, que não está muito boa, mas a gente tem aqui a penicilina com anel beta-lactâmico, certo? Existem várias penicilinas, estão vendo que aqui tem escrito R, né? Então aqui, dependendo, você pode ter esse grupo, você pode ter outros grupos e assim por diante. A penicilina, se você ligar ela na transpeptidase, que é o alvo terapêutico dela, ela vai se ligar, esse anel aqui, o anel beta-lactâmico aqui, ó, que era para estar fechado, ele vai se quebrar, essa ligação vai quebrar, e ela vai ficar ligada covalentemente na enzima, inativando a enzima para sempre.
essa enzima não vai funcionar mais, a bactéria não consegue fazer a enzima voltar a funcionar, não tem como funcionar. Como sempre, com inibidores irreversíveis, você ligou, você inativou, destruiu, certo? Contudo, as bactérias tem uma estratégia assim, então vocês vão começar a destruir minhas transpeptidases com essas penicilinas. Aí as bactérias têm uma outra molécula, uma outra proteína que chama beta-lactamase, certo? É uma proteína que a bactéria produz, e essa proteína ela se liga na penicilina e quebra ela. Ela transforma a penicilina dessa forma para essa forma aqui. Entendeu? Ou seja, uma forma quebrada e inativa. Então, supondo que eu tenho uma infecção de garganta e o médico fala assim para mim, toma penicilina. Eu posso tomar a penicilina, só que se essa bactéria que eu tomei for uma bactéria que expressa muito essa proteína beta-lactamase, a penicilina que eu tomar, ela vai transformar nisso aqui e vai inativar a penicilina. Então eu vou começar a falar que essa bactéria é resistente à penicilina. Por quê? Porque eu posso tomar e ela não vai ter efeito. Por quê? Porque ela tem, além do alvo terapêutico, essa transpeptidase, ela é uma proteína que ajuda a fazer a parede celular da bactéria. Você destruindo ela, você consegue matar a bactéria. Só que a bactéria com certeza vai ter essa proteína aqui. Só que ela pode ter essa também. E essa é uma proteína que inativa a penicilina. E daí, né, não adianta você tomar penicilina se você tiver uma infecção por uma bactéria que produz muita beta-lactamase. Fale. Isso o quê? A presença dessa substância que inativa a penicilina, o inibidor. Não. Isso é específico. Isso só acontece com o inibidor irreversível penicilina, de existir a beta-lactamase. Beta-lactamase não adianta se você for tomar qualquer outro remédio. É só para penicilina. A atividade da beta-lactamase é quebrar esse anel aqui, certo? É abrir esse anel e deixar ele nessa forma. Só isso que ela faz. Então, se você tomar, em vez de você tomar penicilina, você fala assim, não posso tomar então penicilina, então eu vou tomar, aí você toma alguma coisa que não tem esse anel, certo? Toma deixa eu pensar, um antibiótico, nessas horas que tudo sai da sua cabeça. Deixa eu pensar, toma aí uma azitromicina, sei lá, toma alguma coisa diferente, uma molécula diferente, certo? Que não apresente esse anel beta-lactâmico. Aí não adianta a bactéria ter beta-lactamase porque não vai funcionar. Certo? Então, assim, esses são inibidores irreversíveis. Eles se ligam covalentemente. Eles são muito eficientes porque eles inibem a enzima para sempre. Aquela molécula de enzima já era. Certo? E eles são usualmente reativos. Né? Para se ligar covalentemente a alguma coisa, você tem que ser reativo. Por exemplo, os aminoácidos que fazem as proteínas. Eles não se ligam covalentemente em nada. Você não vê assim uma proteína se ligando covalentemente na outra. Pode existir isso, mas são casos raros. Porque se acontecesse isso, ia tudo se ligar, né? Não, os aminoácidos eles são estáveis, eles são pouco reativos. Já um composto como esse aqui apresenta uma reatividade bem maior. Beleza. Comentários finais sobre enzimas e atividades enzimáticas. Bom, aqui a gente tem duas enzimas diferentes, a pepsina e a glicose 6-fosfatase. E a gente tem aqui uma indicação da velocidade. Quanto mais para cima aqui, maior a velocidade. E aqui valores de pH. E o que a gente vê é que as enzimas vão apresentar atividade, por exemplo, a pepsina vai apresentar uma atividade em pH menor do que 2, atividade máxima. Ela é ativa em pH 4 também? Mas é bem menos. Menos da metade da velocidade. Ela é ativa em pH 8? Não. pH 8 ela não é ativa. Já a glicose 6-fosfatase, que é outra enzima, que vai estar em outro lugar. Um outro lugar onde ela vai ter um pH próximo de 7,5 para cima. Então você vai ter essa curva aqui para fosfatase, para glucose 6-fosfatase. Que significa que em torno de 8, um pouco menos, ela vai apresentar maior atividade. Isso é para ilustrar que vários fatores, além dos inibidores, podem alterar a atividade das enzimas. Então, se eu for fazer um ensaio enzimático, falo assim, estou fazendo iniciação científica e o professor quer que a gente faça um ensaio enzimático.
Aí eu vou perguntar para vocês, pô, que legal, mas você está usando que enzima? Qual concentração de enzima você está usando? Já definiu as concentrações de substrato que você vai usar? Aí vai a pergunta, qual pH você está usando? Você já fez uma curva para definir qual é o pH ótimo dessa enzima? Aí você vai ter que medir a atividade enzimática em vários pHs para definir qual que é o pH ideal daquela enzima. Vai ter um pH que ela trabalha com maior atividade. Da mesma forma, existem outros parâmetros para você definir, tipo concentração de sal, se precisa de algum íon, alguma coisa para a atividade acontecer. Então, para cada enzima, você vai ter uma série de parâmetros que você vai ter que entender. O pH deles, o pH é um meio que obrigatório. Depois do ponto máximo, significa assim, que ela desnaturou? Não. Assim, essa curva aqui, ela está indicando assim. Aqui ela é mais ativa. No pH 7.5 mais ou menos. No pH 8 ela é ativa também. No pH 10 ela é ativa também. Aí você está perguntando se para cá ela desnaturou? Pode ser que sim. E daqui para cima? Pode ser que sim. Mas se aqui ela ainda tem atividade, tem que ver como que foi medido, né? O que acontece é que as enzimas podem ser sensíveis e podem desnaturar facilmente com pequenas variações de pH. Então a sua pergunta é bem relevante. Não significa que ela desnaturou se ela não estiver nesse pH aqui. Mas pode ser que desnature se você baixar o pH bastante, no caso, por exemplo, dessa fosfatase. Já a pepsina não, né? A pepsina ela tem que ser obrigatória, ela vive em pH 2. Ela tem que ser obrigatoriamente tolerante a baixos pHs. Provavelmente ela é resistente a ácido, né? Para conseguir funcionar com essa velocidade nesse pH. Então aqui a gente tem variações de várias coisas que a gente viu aí. Por exemplo, variação da velocidade do CACAT e do KM para uma enzima chamada quimotripsina em função do pH. Então você vê que a velocidade inicial máxima dela é por volta quase de 8. O valor de CACAT fica mais alto perto de 8. E o valor de KM também parece ser mais alto perto de 8. Na verdade, mais baixo, né? Porque isso aqui é 1 sobre KM. Mais baixo perto de 8. Então, a gente olhando todas essas curvas, depois que a gente faz todos esses ensaios, a gente fala assim, poxa, eu acho que um pH 8, né, é o pH ideal para essa enzima funcionar. Se for pH 9, não vai estar tão legal. Se for pH 9 aqui, está de boa, mas se for pH 7 aqui, não está de boa. Então, e se for pH 7 ou 9 aqui, até que dá, mas o 8 é melhor. Você chega, faz todos esses cálculos e chega na conclusão de qual que é o pH ideal para usar a sua enzima, fazer o ensaio enzimático, certo? Você pode ver a influência de qualquer fator, não só pH, pode ser concentração de sal, o que a gente chama também de força iônica, a concentração de sal que está no meio. Então você pode fazer uma curva de força iônica em função desses parâmetros também. Mas o mais clássico é fazer de pH. Bom, aqui eu ia mostrar para vocês uma enzima e o mecanismo dela, mas não vou fazer isso não. Eu vou mostrar para vocês, eu vou comentar com vocês uma coisa que eu já comentei anteriormente, que é o encaixe induzido, certo? Então vamos voltar nessa enzima hexoquinase. É uma enzima da via glicolítica. Ela transforma a glicose em glicose 6-fosfato. Como que ela faz isso? Ela faz isso é termodinamicamente desfavorável, né? A gente viu na segunda aula. Mas ela faz isso acoplando uma reação de hidrólise de ATP a isso e se torna favorável. Então, para a hexoquinase funcionar, você tem que ter glicose, você tem que ter magnésio e você tem que ter ATP. Certo? Aí ela vai conseguir transformar um ATP em uma glicose 6-fosfato em um ADP. E, obviamente, além disso, você tem que ter magnésio. É um cofator necessário para que a reação proceda. Certo? O que eu quero falar com esse negócio de encaixe induzido? Eu quero dizer que quando a molécula de proteína, a hexoquinase, que é essa aqui em azul, ela não está ligada à glicose, ela tem essa forma. Quando ela se liga à glicose, ela modifica um pouco a forma dela. É isso que a gente chama de encaixe induzido. Na hora que ela se liga, parece que não ligou bem, mas daí acontece uma mudança de forma e isso propicia melhores interações, certo?
Então a gente chama isso de encaixe induzido, é muito conhecido na bioquímica isso. Vários exemplos de encaixe induzido. Esse aqui é um exemplo que visualmente dá para ver claramente que aconteceu uma mudança, não dá? Mas não é tanto assim. É só um pouquinho. Se você for medir a distância daqui para cá, aumentou um pouco. Quer dizer, diminuiu um pouco aqui na hora que ligou a glicose. Mas não é uma coisa drástica. Esses encaixes induzidos nunca são uma coisa assim, meu Deus, você olha e fala assim, meu Deus, como mudou tudo. Não. Tipo assim, mudou um pouquinho e esse um pouquinho já faz muita diferença. Ainda sobre essa enzima, a hexoquinase. O substrato dela é a glicose, essa é uma forma de desenhar a glicose. E a gente tem também a xilose. Certo? Que é igual a glicose, só muda que ela tem um grupo desses carbono a menos, certo? O que acontece se você colocar a xilose em contato com a hexoquinase? É um substrato parecido com o substrato da hexoquinase é esse aqui. A única coisa que a gente fez foi meio que deletar esse cara aqui do meio. O que vai acontecer? Vai acontecer que a xilose vai se ligar no sítio. Vai se ligar no sítio, só que vai sobrar um buraco no sítio, que era o lugar onde ficaria aquele carbono que não tem na xilose, mas tem na glicose. E fica uma molécula de água lá. Essa molécula de água vai estar lá e ela vai atrapalhar essa reação de hidrólise. E o que vai acontecer vai ser que a xilose vai só ligar ao sítio, vai acontecer um encaixe induzido, o ATP vai ser hidrolisado, só que ele vai sofrer hidrólise normal. Hidrólise na água, não vai transferir o fosfato dele para a xilose. Então o que vai acontecer? A gente vai estar desperdiçando ATP. Então, se você tiver hexoquinase na presença de xilose, o que ela vai fazer? E você tiver o magnésio, tiver o ATP, ela vai simplesmente hidrolisar esse ATP, não vai conseguir colocar esse fosfato na xilose, e daí o que vai acontecer vai ser desperdício de ATP. Isso é... Quero ilustrar duas coisas com isso. Com esse exemplo. Vocês entenderam a lógica do processo? Você tem essa reação aqui com a glicose. Se você troca a glicose pela xilose, que é um pouco menor, ela vai se ligar no sítio do mesmo jeito, as mesmas interações que a glicose aqui, que essa parte da glicose faz com o sítio, essa faz, mesma interação que essa faz, porque a molécula é muito igual, ela vai se ligar. Então a gente olha e fala assim, pô, então a hexoquinase se liga a uma outra molécula que não é a glicose, se liga. Se liga o que? A xilose. A xilose pode ser vista como o que, talvez? Um inibidor. Mas ele é um inibidor mais chato do que o inibidor normal, porque o inibidor normal impede que a reação aconteça. Esse ainda vai deixar parte da reação acontecer, a hidrólise do ATP. Então você vai gastar ATP. O que é interessante? Moléculas parecidas vão acabar fazendo interações parecidas na proteína, certo? Igual eu falei para vocês lá daqueles inibidores de protease de HIV, eu mostrei, esse aqui é o substrato. E esse aqui é o inibidor. O inibidor é parecido com o substrato, né? Por quê? Porque ele vai querer fazer ligações no sítio ativo parecidas com a ligação que o substrato faz, certo? Então, lembra que eu falei para vocês que o estado de transição do substrato faz interações melhores com a enzima? Vocês lembram disso? Alguém? Estado de transição faz interações melhores com a enzima. Tem inibidores que são planejados, que são análogos do estado de transição. São moléculas que eles tentam fazer que tenham a forma parecida com o estado de transição do substrato, para fazer ligações melhor com a enzima. Certo? Então, isso aqui é só para ilustrar isso. Tanto o encaixe induzido, quanto a possibilidade de outras moléculas parecidas se ligarem no sítio ativo. É como se ele estivesse ligando no substrato errado, né? Ele está ligando no substrato errado. A reação acontece de qualquer jeito, então tem desperdício do produto. Desperdício do substrato, né? Desperdício do substrato, que o ATP é um substrato dessa enzima também. Você vai desperdiçar um substrato e não vai gerar o produto que você quer. Então, provavelmente por isso que a gente não vai ter xilose dando mole nas nossas células, né? Para não acontecer alguma coisa parecida com isso. Beleza. Essas enzimas alostéricas, que são enzimas que além do sítio ativo, que é o sítio onde acontece a catálise, apresentam outro sítio, que é um sítio para regulação.
essas enzimas, esse outro sítio, ele vai se comunicar com o sítio ativo através do alosterismo, certo? E elas vão apresentar uma curva, aquela curva de Michaelis-Menten, um pouco alterada, vai apresentar um comportamento sigmoide, certo? Quando Michaelis-Menten fizeram o estudo deles, não estudaram esse tipo de enzima, certo? Eles fizeram um estudo com enzima muito mais simples e tal. Essa enzima já tem um sítio de regulação alostérico e já complica as coisas. Então essa curva sigmoide vai ser característica de enzimas alostéricas. Esse aqui é o gráfico se não me engano, da hemoglobina que eu mostrei para vocês. A ligação de oxigênio e tal, da hemoglobina. E esse aqui é um gráfico que a gente pode observar ele quando a gente tem uma enzima que apresenta um sítio alostérico, na ausência do inibidor ou ativador, ela vai apresentar essa curva preta, e na presença ela vai apresentar uma dessas curvas azuis ou uma dessas curvas vermelhas. Vamos dar uma olhada nessas curvas um pouco melhor para tentar entender quais são os possíveis efeitos de um modulador alostérico em uma enzima. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma enzima que apresenta um sítio ativo para ligação do substrato, que seria esse aqui. E se você tiver na presença de um modulador alostérico, ela se liga melhor no sítio. Certo? O encaixe é melhor na presença do modulador alostérico. Na ausência, é um modulador positivo, né? Na ausência desse modulador alostérico, o substrato vai ter uma afinidade menor pela enzima. Apesar desse slide ser importante, eu coloquei aqui porque boa parte do metabolismo é regulado por alosterismo, feedback negativo e tal. O que não é regulado por isso é regulado por modificação covalente, fosforilação, mas esse slide eu não acho ele muito didático. Eu acho melhor a gente olhar curvas desse jeito, certo? Então aqui a gente está dando uma olhada no efeito que alguns inibidores podem causar no valor de Km, da constante de Michaelis, certo? Se você tem um ativador, você está diminuindo a constante de Michaelis. Se você diminui a constante de Michaelis, você precisa de uma concentração menor de substrato para ter metade da velocidade máxima, certo? Então, é bom do ponto de vista que a velocidade máxima vai ser atingida mais rápido. Mais rápido significa com uma concentração menor de substrato. Então, assim, supondo que eu tenha essa curva preta, o Km dela vai ser esse aqui. Na presença de um modulador alostérico que module isso positivamente, você vai ter redução do valor de Km. Isso faz com que, aparentemente, a afinidade da enzima pelo substrato aumente. E você precisa de uma concentração menor de substrato para atingir a mesma velocidade. Ao contrário, se você tiver um inibidor, ele vai causar um efeito que, aparentemente, a constante de Michaelis vai ter aumentado. Então, você precisa de uma concentração maior de substrato para atingir a metade da velocidade máxima. Esses são efeitos no valor de Km. A gente pode ter também efeitos no valor da velocidade máxima. Então, você tem essa curva preta aqui na ausência do inibidor. Na presença do inibidor, quer dizer, do modulador alostérico, na presença dele, se for positivo, ele pode aumentar a velocidade máxima. A velocidade máxima para a curva preta é aqui. A velocidade máxima para a curva azul é aqui. É a mesma enzima, só que agora ela está ligada a um modulador alostérico. Isso faz com que a velocidade dela seja maior. E, se for na presença de um inibidor alostérico, a velocidade máxima dela vai ser reduzida. Certo? Então, assim, os inibidores eles podem tanto influenciar o valor de Km, para positivo e para negativo, quanto influenciar os valores da velocidade máxima para positivo e para negativo. O que ele vai fazer vai depender das características desse inibidor e como que ele vai atuar. Finalmente, tem um slide aqui que fala da modificação covalente, que seria o quê? Usualmente fosforilação. Já comentei isso com vocês em outras aulas. Quando você tiver uma modificação covalente, vai ser a ligação covalente de alguma coisa na enzima, que vai modificar as características da enzima. Frequentemente, o mais importante de todos é a fosforilação. A ligação de um grupo fosfato em determinado resíduo específico da enzima. Não é uma ligação de grupo fosfato em qualquer lugar. É em um local específico da enzima. Além disso, você vai ter, claro, acetilação, certo?
adenilação, ubiquitinação e várias outras possibilidades. E finalmente o último slide é um exemplo de regulação alostérica, quer dizer, regulação não alostérica, regulação por modificação covalente. Então aqui não tem inibidor, certo? Não tem inibidor nenhum envolvido nesse slide. Você tem uma enzima chamada fosforilase, e essa fosforilase, ela pode, certo? Essa fosforilase beta, ela pode ser fosforilada. Aqui o problema é que confunde os nomes. Mas imagine só que essa enzima se chama enzima A. E essa enzima A, ela pode ser fosforilada por uma enzima quinase. O que significa ser fosforilada? Ela pode ter grupos fosfatos ligados na hidroxila aqui, de uma treonina ou de uma serina. Então, quando você tiver essa enzima nessa forma, e ela for fosforilada, ela muda de forma. No caso aqui, ela mudou de forma para uma forma ativa. Esses tracinhos aqui estão dando a ilusão de que ela está ativa. Então, essa fosforilase, essa enzima, está inativa. Aí ela sofreu fosforilação por uma proteína quinase, foi fosforilada em duas posições diferentes, ou seja, teve grupos fosfatos transferidos do ATP para ela, em dois lugares diferentes, ela se tornou ativa. Aí ela vai ficar ativa por um tempo indefinido, mas tem uma outra proteína, que se chama fosfatase, que vai simplesmente clivar esses grupos fosfatos dessa enzima, os dois, tornando ela inativa, certo? A fosfatase, ela não vai consumir ATP. Ela simplesmente retira os grupos fosfato. E a quinase sempre vai consumir ATP. Ela cleva um ATP e transfere o fosfato do ATP para a proteína-alvo. Certo? Toda quinase? Toda quinase vai fazer isso. Essa é uma pergunta boa. E eu acho que tem que saber isso. Quando vocês virem quinase, o termo quinase é uma proteína que vai pegar o ATP ou o GTP, algum nucleotídeo trifosforilado, e vai transferir um grupo fosfato desse nucleotídeo, para uma proteína. Certo? Então vai fosforilar. Usando ATP, sempre usando ATP ou não? Sempre usando ATP. Ou GTP, ou, entendeu? UTP, alguma coisa. Algum nucleotídeo trifosforilado, ela vai transferir um fosfato desse nucleotídeo para o alvo dela. São proteínas quinase. E beleza, é isso por hoje. Então, qualquer dúvida aí, vocês me perguntem. E vamos que vamos.